Então, para o gestor, a primeira tela importante que ele tem que analisar antes de começar a mexer no financeiro, né, é as preferências gerais aqui do painel de controle. Então, aqui no painel de controle, só o administrador tem acesso ao painel de controle. Clica em preferências gerais, né, e temos aqui algumas configurações que o gestor deve dar uma olhada em todas, né, mas eu vou agora, nosso foco é no financeiro. Então, aqui, entrando no item do financeiro aqui, tem algumas ajustes básicos que o gestor tem que fazer para que o seu financeiro funcione corretamente. É bem simples, são poucos itens que tornam importante para o gestor. Então, o principal aqui, o multijuros, quando os títulos estão sendo pagos em atraso, né? Esses são os multijuros básicos que estão pré-configurados aqui, que depois também podem ser usados nas locações, nas vendas, em outros itens. E também as locações hoje possuem um recurso que possibilita criar uma multijuros separado para as locações ou para alguns contratos também. Então, esse aqui seria a base, seria o geral, e quando tiver alguma exceção, se faz o ajuste dentro das locações. Também existem imobiliárias que preferem calcular os juros sobre o valor acrescido da multa. Então, nós temos um valor base, por exemplo, um exemplo de R$1.000, com multa de 10%, seria 1.100, e depois calcular os juros sobre esses 1.100. Né? Isso é um cálculo diferente que algumas imobiliárias usam, mas não é o cálculo que os bancos fazem. Né? Os bancos calculam os juros sobre o valor original, sobre o valor base da dívida. Né? E depois soma-se a multa e soma-se os juros. Então, se quiserem calcular, né, os juros em cima da multa, então marca aqui. Enviar o login e senha na central do cliente, junto aos e-mails de cobrança, sim, quando o funcionário da imobiliária vai enviar os boletos para os clientes, né, a gente quer forçar que vá junto o login e senha da central do cliente, que é para o cliente, quando recebe o e-mail, recebe junto o login e senha, que ele pode tirar a segunda via de boleto e fazer receber mais algumas informações lá na central do cliente junto ao site da imobiliária. Ao prorrogar o vencimento de um título, atualizar o valor com multijuros. Isso é uma pré-configuração que na hora de prorrogar um título, o vencimento de um título, fica já marcado lá o item, né, para ele prorrogar atualizando o valor. Né? Fica marcado lá para ficar mais fácil. Se desmarcar aqui, também vai ficar desmarcado lá, dentro do título, mas pode se marcar no momento que precisar prorrogar, né? Prorrogar com atualização ou não do valor. Ao realizar o pagamento em atraso, atualizar o valor do título para o dito pagamento. Aqui é quando alguém paga, vamos dizer, pelo banco, paga por algum outro meio, que o sistema vai receber essa informação de um pagamento, o Imogestão vai automaticamente atualizar para o dia do pagamento para comparar o valor que o Imogestão preveu, né, com esse atraso, versus o que foi recebido do banco, por exemplo. Então ele vai comparar e vai dizer se realmente foi pago o suficiente para liquidar a dívida ou não. Por padrão, não atualizar o valor de vencimento dos boletos gerados após o vencimento. Aqui tem algumas imobiliárias que precisam que todos os boletos não sejam atualizados automaticamente. Tá? Então, isso é uma configuração que pode ser feita dentro dos títulos, mas já pode prever aqui, né, que todos os títulos gerados pela imobiliária não vai atualizar. O boleto não vai atualizar. Então, sempre que o cliente gerar o boleto após o vencimento, ele não vai estar atualizado. Mas também ele não vai estar com a data atual. Ele vai estar com a data original e não vai atualizar. Então, essa é uma opção que a imobiliária pode fazer para travar o recurso de atualização dos boletos. Tá? Então, normalmente, por padrão, os boletos são sempre atualizados automaticamente quando o cliente gera o boleto após o vencimento. O valor do boleto já vai ser atualizado e a data também vai ficar a data de hoje, data do dia que o cliente gera o boleto, né? Para ele poder pagar no próprio bankline dele, página do banco, ele pode pagar sempre, que vai estar sempre em dia, ele não precisa pagar o boleto no banco original do boleto, né? E aqui também temos algumas configurações, tipo, né, para o gestor pode travar
lançamentos de novos títulos, ele pode travar aqui, porque ele não quer que lance títulos com vencimento anterior a quantos dias, né? Então, ele pode travar para não vencer, para não ninguém lançar títulos anteriores ao dia de hoje, né? Só para frente, o vencimento, né? Ou liquidar com o vencimento no passado, liquidar com o dito pagamento no passado, né? E para quem, na hora de estornar uma liquidação de um título, se vai deixar o vencimento, deixar o rastro lá no financeiro, ou vai apagar o rastro. O rastro eu pensar como um log, né? Quando eu estorno, eu deixo lá no financeiro uma informação que ali havia um lançamento que foi estornado, né? Então fica um rastro, fica lá né, exibindo que houve um lançamento, que tinha um lançamento ali, ou simplesmente apaga, elimina o lançamento quando há um estorno de uma liquidação. Mas sempre há um log, sempre há um registro que houve a eliminação daquele lançamento no log, tá? Mas lá no extrato não fica nada. E na de imóvel também, sempre que a imobiliária for gerar o arquivo para exportar para de imóvel através de uma gestão, tem que ter o CPF do responsável, é uma obrigação que a de imóvel exige. Então já pode preencher aqui o CPF do responsável. E se lá na central do cliente, a imobiliária deseja que fique um item lá exibindo os rendimentos e pagamentos para imposto de renda automáticos, que uma gestão vai gerar e já vai liberar lá na central do cliente. Então fica ativado aqui. E também, se o Imogestão vai controlar as notas fiscais, né, lá das locações, né, ele vai gerar notas fiscais quando o item imposto de renda estiver marcado lá na locação. O item imposto de renda retido na fonte estiver marcado lá na locação, ele vai gerar nota fiscal para aquele cara. Então, é um item que controla, além do imposto de renda, controla a nota fiscal. Então, o item IR/IRF tem que estar marcado lá nas locações para que o sistema verifique se é para cobrar ou não imposto de renda, se é para reter ou não o imposto, né? E também automaticamente ele vai calcular a nota fiscal para esse cliente. Então é um controle lá na locação que faz as duas análises, né? Se vai prever o imposto, caso precise, e se vai não gerar nota fiscal ou não. Tá? Então é isso, o resto vocês podem dar uma olhadinha depois, com mais calma, nas configurações das preferências.